Impossível ter um canal de histórias, um canal de crimes e não contar do caso bizarro da Elisa Lam. Então, no último episódio de Halloween, eu vou contar do caso da Elisa Lam, que até hoje é um grande mistério. E tem várias teorias também, igual ao último vídeo. Então, se vocês não assistiram o último vídeo, vai lá assistir, tá bom? Já deixa seu like, tanto aqui quanto nos outros vídeos. Aproveita e vai maratonar, porque tem bastante vídeo aqui no canal. E não reparem, tá, gente? Porque eu ainda estou aprendendo. Então, desde o primeiro vídeo pra cá, até que melhorou muita coisa. Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? Vou colocar aqui o meu Instagram e o Instagram do canal, tá bom? Porque eu vou postar nos dois, eu tento. Vou colocar as redes sociais também na descrição para vocês irem lá me seguir. Convido vocês a visitar as minhas lojas de cosméticos e de vestuário, feminino quanto masculino, que também tem coleção inspirada aqui no canal, quem sabe vocês gostam. Então é isso, gente. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá? Que vai me ajudar muito. Eu queria tanto bater a meta até o final de ano com 1000 inscritos, mas tô vendo que, né, tá devagar. Mas enfim, mudei o cenário de novo, como vocês podem ver. Mudei. Mas um dia eu vou me adaptar, não é fixo também. Mas enfim, gente, vamos pro caso de hoje. O caso de hoje é para falar da Elisa Lam, que nasceu no dia 30 de abril de 1991 em Vancouver, British Columbia, no Canadá. No dia do seu desaparecimento foi no dia 31 de janeiro de 2013, aos 21 anos, lá em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Para ser mais específica, foi no Hotel Cecil. Eu ia fazer... Nossa, gente, verdade. Eu tenho até que procurar essa pauta, porque ela estava feita. Eu ia fazer um especial somente do Hotel Cecil, tudo que aconteceu no Hotel Cecil. Eu vou até procurar. Gente, o desaparecimento da Elisa Lam é um grande mistério pelas circunstâncias e provas que tem antes do desaparecimento dela. Ela era uma estudante que estava de viagem a passeio. Ela queria muito conhecer, enfim, se hospedou nesse hotel, que na verdade, se eu não me engano, ele era um dos mais em conta, pelo já seu histórico, né? Antes dela, mal ela sabia, coitada. Elisa era filho de imigrantes de Hong Kong que abriu um restaurante em Burnaby, nos arredores de Vancouver, no Canadá. Ela era uma estudante universitária na Universidade de British, na Colômbia, mas não foi matriculada no início de 2013. Ela quis viajar sozinha, então ela foi de ônibus visitando alguns lugares até ela parar lá em Los Angeles. Ela viajou com ônibus intermunicipais. Ela visitou o zoológico de San Diego, tanto é que ela tirou foto, postou nas redes sociais dela. Então, depois de 2 dias que ela chegou em Los Angeles, ela se hospedou no Hotel Cecil, até então em quarto compartilhado. Mas depois que ela viu algumas pessoas reclamando de um advogado que também estava hospedado nesse hotel, que ele tinha um comportamento estranho, ela se mudou para um quarto somente para ela. Gente, quem conhece o histórico desse hotel é assim, surreal. Foi palco de suicídio, de grandes serial killers, não enaltecendo, mas grandes serial killers que fez história, fez o nome, se hospedaram lá, cometeram crimes lá, muitas pessoas se suicidaram. Muitos crimes famosos aconteceram lá. Então ele já não tinha um histórico bom e ele nunca conseguiu recuperar esse grande nome que ele tinha antes de tudo isso. Ele foi inaugurado na década de 1920. Ele era um grande hotel, um hotel muito chique, muito caro. Foi um investimento muito bilionário naquela época, para ser um grande hotel realmente. Mas depois de tudo isso que aconteceu, nunca mais foi o mesmo. A Elisa, ela tinha um diagnóstico de depressão, então ela tinha 4 medicamentos controlados que ela tomava. Eu não vou entrar em detalhes dos remédios, tá? Eu tenho até os nomes, mas não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu sei que já vai ficar. Mas enfim, a família escondeu esse diagnóstico, não quis dizer
que ela tinha depressão, mas ela fazia já o tratamento com antidepressivos. Embora a família negue, tem histórico sim que ela já tentou suicídio, que ela era uma pessoa suicida. Mas a família nega, mas tem relatos que sim, ela já tentou se suicidar e também já desapareceu por alguns dias e voltou. Então, a família diz que ela não tinha nenhum surto psicótico, apesar da depressão e dos medicamentos. Eles falavam que ela nunca teve delírio e essas coisas. Em meados de 2010, Elisa começou a escrever em um blog chamado Afterfields. Nos 2 anos seguintes, ela postou fotos de modelos com roupas da moda e relatos da sua vida, enfatizando a sua luta contra a doença mental que ela tinha. E uma postagem no blog de 2012, ela lamentou uma recaída no início do período letivo que a tivesse forçado a abandonar várias aulas, sentindo-se totalmente desorientada e perdida. Ela intitulou sua mensagem: "Você sempre é assombrado pelo pensamento de que está desperdiçando sua vida." Então ela não estava satisfeita com a vida acadêmica dela, porque por conta da depressão, quem sabe, quem tem depressão entende que acaba deixando um pouco de lado, não tem força para continuar, e ela acabou abandonando várias aulas, e por conta disso ela não estava contente, então ela acabou desistindo da sua carreira. Então 2 anos depois ela anunciou que ela ia parar de escrever pro blog também. Durante a viagem, Lan entrou em contato com seus pais na Colômbia todos os dias. Em 31 de janeiro de 2013, dia que ela planejava deixar o Hotel Cecil para ir para Santa Cruz, eles não souberam dela e chamaram a polícia de Los Angeles. Sua família voou para Los Angeles para ajudar nas buscas. O pessoal do hotel que viu ela aquele dia disse que ela estava sozinha. Fora do hotel, Kate, gerente de uma livraria próxima dali, era a única pessoa que se lembrava de ter visto a Lan naquele dia. E ela disse: ela era muito extrovertida, muito animada e muito amigável. A polícia revistou o hotel ao ponto de legalmente poder fazê-lo. Eles vasculharam o quarto da Lan e levaram cães ao redor do prédio, incluindo o telhado. Mas os caninos não detectaram nenhum cheiro. Mas não revistamos todos os cômodos, disse o sargento Rudd Lopes mais tarde. Só poderíamos fazer isso se tivéssemos uma causa provável para acreditar que foi um crime cometido. Então, no dia 6 de fevereiro, para chamar mais atenção da mídia e das pessoas, eles fizeram cartazes espalhando pela cidade, postando nas mídias sociais, para que aquilo fosse compartilhado e talvez encontrasse a Elisa. Então, no dia 14 de fevereiro, uma semana depois, também sem nada de notícia, a polícia resolveu postar o vídeo da última vez que viram a Elisa, e esse vídeo tomou uma proporção muito grande pelo comportamento dela estar muito estranho. Então começou a ser analisado, as pessoas começaram a questionar e acharam muito estranho tudo aquilo. Eu vou colocar um trecho do vídeo pra vocês. Enfim, vocês podem analisar como foi muito estranho esse comportamento da Elisa. Eu realmente fiquei assim, sem saber o que de fato seguir uma linha de raciocínio, porque foi uma coisa muito estranha. Eu acho que vocês estão pensando a mesma coisa que eu, porque não teria outra explicação a não ser alguma coisa sobrenatural. É o que eu penso, tá? Cada um tem sua teoria, mas ali eu acho uma coisa muito sobrenatural.
se for pensar numa linha de espiritismo. Se você for pensar numa linha da ciência, pode ser que ela teve algum surto psicótico causado por remédios, causado pela depressão, causado por alguma coisa neurocerebral, tá? Isso, cada um tem sua linha de raciocínio. Outras pessoas também, apesar de ser bem tosco, acharam que ela tava brincando com alguma criança, com alguém. Mas enfim, eu achei muito estranho, tá? Então tem gente que fala que também ela tava se escondendo de alguém, enfim. Não tem como a gente falar foi por conta disso, porque os outros lugares, as outras câmeras não capturaram nada. Só tinha aquela câmera do elevador que pegou essas imagens que vocês viram. Quando o vídeo foi publicado em um site específico lá da China, em 10 dias eles tiveram mais de 3 milhões de visualizações e mais de 40 mil comentários. Alguns dizendo que era até perturbador ver o vídeo, de tão estranho que ele é. Outros espectadores argumentaram que o vídeo foi adulterado antes de se tornar público. Apesar do escurecimento do carimbo e a data, eles alegaram que as partes foram desaceleradas e que quase 1 minuto de filmagem foi discretamente removido. Isso poderia ter sido feito simplesmente para proteger a identidade de alguém de que outra forma estaria no vídeo, mas tinha pouco ou nada a ver com o caso, ou para esconder evidências se o desaparecimento da morte da Elisa for o resultado de ato criminoso. O corpo da Elisa foi encontrado no dia 19 de fevereiro, tá? Depois que os hóspedes começaram a reclamar da baixa pressão de água, da cor da água que estava descendo preta e também do gosto da água que estava horrível. Então subiram até o tanque e descobriram que o corpo dela estava em um dos tanques, que tinha mais de 3.000 litros. Então o tanque foi drenado e foi aberto porque a sua escotilha era muito pequena para passar o corpo da Elisa. Então eles drenaram e abriram o tanque. No dia 21 de fevereiro, o escritório do legista de Los Angeles divulgou uma constatação de afogamento acidental, sendo transtorno bipolar um fator significativo. O relatório pericial completo, publicado em junho, indica que o corpo da Lan foi encontrado nu. Roupa semelhante às que elas vestiam no vídeo do elevador, cobertas por partículas de areia, flutuavam na água. Ao lado estava o relógio e a chave do quarto. O corpo da Elisa estava moderadamente decomposto e inchado. Era principalmente esverdeado, com algumas manchas evidentes no abdômen e também evidente a separação de pele. Não havia nenhuma evidência de trauma físico, nem abuso sexual ou suicídio. Os exames toxicológicos incompletos, porque não havia nenhuma preservação de sangue suficiente para mostrar algum vestígio compatível com o remédio prescrito que estava entre seus pertences e com os medicamentos mais vendidos sem prescrição. Havia uma quantidade muito pequena de álcool, cerca de 0,02%. Mas nenhuma outra droga recreativa. Então, para falar a verdade, ele colocou morte acidental por conta da doença mental que ela tinha, mas isso não significou nada, não sei o nível de que estava a depressão dela, mas é uma coisa muito duvidosa fazer isso, até porque foi provado que não foi suicídio. Mas a circunstância disso não é nem a questão da morte acidental, é de como ela foi parar lá em cima, porque é muito alto e a porta que dá acesso ao telhado é trancada e quem só tem a chave são os responsáveis pela segurança. Então é muito difícil de passar por lá. E fora que ele é bem alto. Como que ela ia entrar lá? Sendo que a escotilha também era pequena. Ela não passaria por lá. Ela tinha que destampar, né? E entrar lá.
e fechar de novo, mas não tem como isso. E ela também não tem como passar pela escotilha. As investigações determinou como Elisa morreu, mas não ofereceu uma explicação de como ela entrou no tanque. As portas e escadas que conduziam ao telhado do hotel estavam trancadas e apenas os funcionários tinham essas senhas e códigos de acesso. E qualquer tentativa de quebrá-los teria acionado o alarme. No entanto, a escada de incêndio do hotel poderia ter sim permitido a passagem dela pelas medidas de segurança. Se ela ou alguém pudesse ter acompanhado, ou se soubesse, um vídeo feito por um usuário chinês após a morte da Elisa e postado na internet mostrou que o telhado do hotel era facilmente acessível pela escada de incêndio e que de duas tampas da caixa d'água estavam abertas. Além da questão de como ela subiu no telhado, outros perguntaram se ela poderia ter entrado no tanque sozinha. Os 4 tanques são cilindros de 4 por 8 pés. Não há acesso fixo para eles. E os funcionários do hotel tiveram que usar uma escada para olhar a água. Esses tanques são protegidos por tampas pesadas que seriam difíceis de fechar por dentro. O zelador que encontrou mencionou que o tanque estava aberto quando foi descoberto. Os cães policiais que tinham revistado o hotel, inclusive no telhado, logo após o seu desaparecimento, não encontraram nenhum rastro dela, nenhum vestígio dela, embora não tenham revistado a área perto do tanque. Teorias sobre o comportamento da Elisa no elevador não terminaram com sua morte. Alguns disseram que ela estava tentando se esconder de um perseguidor. Talvez alguém foi responsável por sua morte, enquanto outros alegam que ela estava simplesmente frustrada com o aparente defeito do elevador. Alguns defensores da teoria de que ela estava sob a influência de droga ilícita se intimidam com sua ausência no teste de toxicologia, sugerindo que elas podem ter se decomposto durante o período de decomposição do seu corpo no tanque, ou que pode haver ou tivesse raros coquetéis de drogas que um teste normal não detectaria. O relatório da autópsia e seus resultados também foram contestados. Por exemplo, não diz quais foram os resultados do kit de estrupo e do kit de unhas, ou se eles foram processados. Também registra o acúmulo de sangue subcutâneo na região anal da Elisa. Só que tem muita teoria desse caso, gente. E assim, se colocasse uma bancada dos especialistas, cada um daria uma resposta diferente, cada um responderia a sua pergunta. Isso na base da ciência, tá, gente? A gente não tá mais falando do caso sobrenatural, do caso misterioso. A gente agora tá falando da ciência. Então, todos os especialistas saberiam responder sim. Então, quem sabe 100% da Elisa foi os primeiros que pegaram o corpo dela. Se foi feito o teste de unha, que é aquela análise que é feito com rastros que deixam embaixo da unha do cadáver, a gente não sabe. Eles falaram que sim, fez, que não tinha nada. Podia ter sido sim, decomposto ali junto com o corpo, junto que já estava ali na água, eliminou muito sim, talvez possíveis provas de algum crime, mas a gente não pode julgar, porque a gente não sabe, a gente tem várias teorias e a ciência responde muita coisa, tá? Se a gente parar para pesquisar todas as teorias, a gente vai ficar louco. Em setembro, os pais da Elisa entraram em um processo de homicídio culposo, alegando que o hotel não revistou em busca de perigosos que pudessem representar um risco excessivo para os outros hóspedes do hotel e solicitou indenização e despesas do sepultamento. O hotel argumentou que não poderia, visto que Elisa poderia ter entrado em um dos tanques de água, uma vez que não sabia como Elisa entrou no tanque de água. Nenhuma responsabilidade poderia ser atribuída por não evitá-lo.
o pedido foi rejeitado em 2015. Eu entendo super a frustração dos pais com a morte da Elisa. Super entendo, porque eu também faria a mesma coisa se fosse no lugar deles. Mas pensando na vista do hotel, não tem como eu pegar o histórico da pessoa. Quando você faz check-in, você pede o RG, o documento com foto, né, ali pra fazer o check-in. Você não vai pedir antecedentes criminais de uma pessoa pra poder hospedar ela. Já não tem cliente. Quando tem que fazer isso, aí, né, já vai afastar a clientela. Então, assim, eu até concordo em partes com o hotel, porque eles alegavam que podia ter gente perigosa, só que gente perigosa pode ter em qualquer lugar. Tem uma teoria muito forte, gente, também, que pode ser também, é que ela não contou que estava parando de tomar os remédios, acabou parando de tomar os remédios controlados que ela tomava e por isso os efeitos colaterais começaram a alucinação, ver coisa que não estava acontecendo, ele imaginar pessoas ali, interagir com pessoas que não existiam. Talvez isso pode sim acontecer na ciência, tá? Isso é comprovado. Se você não seguir o seu tratamento correto, isso talvez pode acontecer. 1 em 1 milhão? Sim, mas pode acontecer, não dá para descartar essa teoria. Mas como ela chegou até a caixa d'água, aí já é outros 500. Por quê? Porque a falta de remédio ou tomando remédio não dá superpoder para a pessoa, entendeu? Ela pode ter alucinado? Pode. Mas como ela chegou até lá o bagulho lá do telhado? Essa coisa não... O remédio não explica isso, tá? E também tem outra teoria, diz que ela conseguiu passar pela escada de incêndio após o ataque dela de bipolaridade. Ela mesma ter aberto o tanque e acidentalmente caiu. Mas já é descartado 100% essa hipótese, porque teria que ter alguém para fechar, entendeu? E não foi encontrado nenhum vestígio de uma segunda pessoa, entendeu? Então já descarta. Foi uma teoria que levantaram, mas não durou muito, porque ela caiu acidentalmente, mas quem fechou? Ela não ia fechar, se ela caiu, ela não fechou. Questionaram também o porquê ela estava nua dentro do tanque. E uma resposta até plausível acabou apontando que ela mesma tirou a roupa dela lá dentro quando ela caiu, para assim ser mais fácil, ficar mais leve dela tentar sair do tanque. Mas sem sucesso também, não é 100% de certeza, isso foi só uma teoria que foi levantada. Então, o legista responsável pelo caso, ele descreveu a morte da Elisa como uma morte acidental por afogamento causada pelo fator de uma suposta alucinação devido à sua bipolaridade. Então, gente, todos que já conhecem esse caso têm uma teoria. Eu quero saber de vocês a teoria desse caso. Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. E se vocês ainda... Eu preciso... Quando eu for morrer, eu preciso saber desse caso. Esse caso tem que ser aberto. Tanto esse caso quanto vários. Eu me recuso a sair dessa vida sem saber de alguns casos. Me recuso. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, pelo amor de Deus, porque isso dá um trabalho do caramba pra fazer. Demora dias pra fazer, tá bom? E minha vida tá muito atarefada. Então, pra dar valor, deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo, tá bom? Me siga lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Vai lá nas minhas lojas, comenta comigo, interage comigo. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.